Olá, pessoal. De volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Carlinhos. Ricardo, essa semana que a gente está gravando, o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, foi entrevistado no Roda Viva. Roda Viva ainda tem uma certa relevância. Eu acho importante, bem legal e acho, né? Não tem grande popularidade, porque também nunca tem a TV Cultura, né? TV Cultura é das melhores TVs públicas do mundo. Também acho. Não, mas ela é premiadíssima, né? Também acho. É uma TV para adultos, né? E tem uma produção de programação infantil fantástica, premiada no mundo todo. Aí a Vera Magalhães foi a Vera Magalhães ali à frente. O Arthur Lira foi sabatinado por vários assuntos, inclusive o caso robótica e tudo mais. Mas ele veio com aquela carta, a criminalização da política. Essa foi uma carta que foi levantada, inclusive por Renan, por Lula, por todos os né, da área política. Desde a Lava Jato. Eu acho que foi o Gilmar Mendes, foi um dos primeiros a levantar essa lebre, a criminalização da política. Eu queria estabelecer um limite do que é criminalização da política e do que é crime dos políticos, Ricardo. Queria que você fizesse essa diferenciação. Eu não sei fazê-la na totalidade, mas eu acho que eu posso dar algumas pistas. Eu acho o seguinte, você colocou isso muito bem. Essa história surge com força da criminalização, tudo virou criminalização da política depois do Moro. O Moro tem uma responsabilidade imensa por isso, porque de fato ele atuou para criminalizar a política, mais do que isso, alguns políticos que ele não queria no poder. E, evidentemente, o Lula, se ele estava a serviço, enfim, alguns acham que dos Estados Unidos, eu acho que não. Na verdade, ele não era ele só, né? Mas ali o que ficou evidente, ele, a República ali de Curitiba, eles queriam que o Lula saísse do jogo. E ele conseguiu tirar o Lula do jogo em 2018, que era um nome fortíssimo, né? Para disputar a presidência da República. Repetindo uma coisa que eu digo, e eu sei que levo muita pancada por isso, mas quem quiser que ache, enfim, a minha opinião é essa. O Lula cometeu um erro gravíssimo, que foi colocar Dilma na presidência da República, como já havia, então, quando ele saiu da presidência, nomes muito melhores. Talvez até a vaidade, a soberba, não tivesse permitido que o Tasso Genro, por exemplo, fosse esse candidato, que me parecia muito evidente, era o nome que surgia ali com a força. E era um sujeito que tinha uma autoridade, né, pessoal, muito importante. Eu digo, autoridade não é um mandonismo, não. Né? Pelo conteúdo, pela capacidade de argumentação e de formulação. Mas vamos lá. O Moro conseguiu dar, entre aspas, veracidade a tudo que aparece como crime de político, se tornando criminalização da política. A criminalização, Vou até fazer uma referência aqui da própria entrevista do Arthur Lira, quando ele fala da PEC da anistia. Eu fiquei surpreso, porque lendo o noticiário, que não querem passar o pano e limpar tudo que foi feito de sujo, e a ideia, você viu que não era essa. Não. É uma ideia absolutamente importante, que eu acho que merece a discussão, que é o fato de que o TSE, a cada eleição, publica uma resolução. Olha, gente, a partir de agora, a legislação diz que a cota é 30%. Não, mas a gente estava ali conversando, eu, Gilmar, num cafezinho, né? E a gente diz assim, por que não 40%? Por que não 42%, né, das candidaturas serem femininas? Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Legislação cabe ao legislativo. Essa fúria legisferante do judiciário, seja o TSE, seja o Supremo, isso tem que acabar. Não é o caso. Evidentemente, há alguns momentos até importantes que a gente pode destacar e discutir se isso é legítimo. Estou falando de legitimidade. Por exemplo, decidir que os casamentos homoafetivos são legais. Existe um princípio na Constituição que proíba? Não. Então está tudo bem. Se não existe, por que proibir? Né? Por conta de comportamento, né? de código de comportamento? Não. Agora, uma questão como essa, existe uma lei? Existe. A lei está dizendo que a cota é de 30%. Por que não 30%? Não, 40%. Aí a gente tomando um cafezinho ali. Eu lembro que o Gilmar pediu uma bolacha. Eu disse, uma bolacha, por que não 40%? O Gilmar, o Cacá, o Toffoli, né? Pois é. Então, eu acho que essas questões, de fato, né, elas são importantes e precisam ser discutidas. E isso, sim, pode, sim, transparecer a criminalização da política. Diz, olha, os políticos querem limpar tudo a sujeira que eles fizeram. Não é o caso, especificamente.
E olha, todos os partidos apoiam essa PEC da anistia com exceção do PSOL, que tem uma posição que eu respeito muito. Eu acho um partido respeitável. Posso discordar, acho que tem umas meninices, se assim me permitem, e eu tenho alguns amigos do PSOL, algumas meninices que concordam comigo, inclusive. Umas meninices que precisam ser superadas, mas eu acho que é um partido importante, no sentido de que mantém uma linha de coerência muito boa. Mas há, sim, os criminosos políticos. Ou os políticos criminosos, como você queira. Você pode achar que, por exemplo, aquelas denúncias todas que surgiram no Lava Jato, com gente devolvendo dinheiro, aquilo foi criminalização da política? Não. Lógico que não. Então limpa tudo. Olha, está todo mundo limpinho, todo mundo pode sair daqui agora para fazer a primeira comunhão, como dizia João Saldanha. Sérgio Cabral foi injustiçado. Sérgio Cabral... Gente, que é outra grande hipocrisia, né? Condenado a 180 anos. Mentira. Balela, mentira. E essa coisa de não transcorrer a última instância do julgamento faz com que o cara, a vida toda, não. E, de fato, se não há julgamento efetivo... Quem nunca recebeu uma lancha de 5 milhões de presente, Ricardo? Pois exatamente. Joias, enfim. Vamos lá. Então, o que acontece nesse caso... você tem a criminalização e, em algumas situações, evidentemente, sim. Eu citei aqui porque isso me pareceu muito evidente. Eu gostei da argumentação apresentada pelo Arthur, que não saiu mal, não. Agora, falou que o Arthur, ele tem já um histórico nessa área policial tão intensa que é inevitável que ele passe o tempo todo se defendendo, como o senador Renan Calheiros, né? Os dois têm históricos assim, muito semelhantes. O do Renan é maior porque está há mais tempo né, na política. Aí vai se livrando né, de um inquérito, de um outro, de um processo, enfim. Não, porque delação premiada já não vale mais nada. Valeu agora no caso da Marielle. E que bom. Tem de haver. Se tem conteúdo e tem consistência, tem sim se levar a sério. Lógico que sim. Uma delação. O que aconteceu? E, em vários casos, o Moro segurava o cara ali e dizia, ficou claro que ele dizia, olha, eu quero que você diga isso, se você disser, eu libero você. E isso aconteceu. Ficou demonstrado o que aconteceu. No caso específico do Moro, eu estou colocando isso na responsabilidade dele porque ele tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental para a desmoralização da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do próprio Judiciário. Ele é o grande nome dessa desmoralização. Mas há os crimes e os criminosos. São vários os casos aqui. Tá engraçado essa semana. Vamos lá, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que não é crime, não? Lógico que sim. Não, mas... E aí entra, não, porque teve um erro formal, né, num processo. Se perde tudo, joga na... Eu estou falando do caso específico porque muita gente, os bolsonaristas são bons nisso, né? Mas o dele foi 1.200.000. Quer dizer, a questão não é a qualidade do ato. Não é meter a mão no dinheiro. É enquanto você mete a mão. E não é o caso. Tem de ser a qualidade do ato a ser apreciado pela justiça. E outra coisa, gente. A ostentação de riqueza. É isso. Que a gente vê, e já há um bom tempo. Eu citei aqui um dia desses no nosso podcast... E vou fazê-lo de novo. 2 personagens, repito, que eu combatia como militante político, Divaldo e Guilherme. Ambos morreram. Uma situação, digamos assim, razoavelmente confortável, mas longe de riqueza. Eles não ficaram ricos na atividade. E olha, que eles acumularam poder durante muitos anos. E muitos anos. O Divaldo foi governador 3 vezes, né? Enfim. O Guilherme, o governador, foi prefeito de Maceió. E vamos lá, esses caras não ficaram ricos. No caso do Guilherme, eu até sei, porque uma pessoa muito próxima a ele que não é o Rui. Não é o Rui, eu não tenho amizade nenhuma com ele. Enfim, independentemente, não acho ele uma pessoa de jeito nenhum. O Guilherme perdeu patrimônio na atividade política. E hoje, um vereador do interior, a primeira coisa que o cara faz é comprar uma caminhonete. Cabine dupla, não sei se esse é porque eu não conheço de carro também. E assim, SUV, né? SUV é da Honda, né? Uma fazenda, um apartamento na orla. Isso é vereador do interior, é vereador de Maceió, prefeito. Todo prefeito do interior que se preza, entre aspas, tem um apartamento em Maceió, uma casa na Barra de São Miguel. Mas a minha renda é compatível com as minhas atividades empresariais. Que são...
Pecuária, né? Pecuária. Pecuária é bom. Gado, todo mundo é pecuária. Vou dizer uma coisa, se Alagoas tivesse tanto boi e vaca quanto essa turma disse que tem, né? Posse deles, não tinha espaço pra gente, né? Não tinha onde as pessoas pisarem, porque era só gado sem gente, né? Não, é impressionante. Então, essa turma fica rica do dia pra noite. Eu nunca vi isso. Na Assembleia Legislativa, você não vai encontrar um deputado que mora vai encontrar, né? Mas é muito raro um deputado estadual, né, que mora numa casa comum ou num apartamento comum. Todo mundo ficou rico. Como é que isso acontece? Não, eu não estou dizendo nem que eles estão roubando, porque em alguns casos roubam mesmo, né? A Taturana mostrou que roubam mesmo. Embora também não tenha dado em nada, e a gente sabe como aquilo foi acontecido. Arthur, né? O próprio Arthur, que foi retirado, né, do processo pelo doutor Celira Damastor. Estou falando dele, o deputado Paulão, também, enfim. De novo, Celira. Hein? De novo, Celira. Não, foi ele, né? Então, mas de novo, Celira. Fazer o quê? Não é nada pessoal, não. É porque tá lá. Eu não tenho, aliás, eu brinco sempre quando você não gosta, ele falou, não gosto. Como é que gosta ou não desgosta? Eu não tenho relação pessoal nenhuma. Nenhuma coisa. Eu lembro da história de um cara que, enfim, foi assessor, não sei, do senador Renan, você não gosta dele. Mas como é que eu não gosto dele? Eu nunca tive nenhuma relação pessoal. Gostar ou não gostar... denota a personalidade. Pois é, não tem relação pessoal nenhuma. Onde passar, eu vou tratá-lo cordialmente como vou tratá-lo qualquer outra pessoa que eu conhecer formalmente. Eu vou fazer isso. Mas não é uma questão de natureza pessoal. Gente, nós lamentamos dizer isso, né, Carlinhos? Eu sei que você passa por isso. A gente sabe mais do que precisa para viver. Isso. E nem tudo a gente pode dizer. Mas sabe, porque aqui as pessoas... De algum jeito, você tem uma relação com um ou com o outro que termina sabendo, né? Como acontece. Eu fico perguntando, será que a maioria desses personagens, e repito, eu conheci muita gente decente na atividade política, decente pessoalmente, né? Será que não é possível fazer política sem ficar rico? Tinha uma argumentação de um colega de militância, que ele dizia, o Lênin dizia que só se fazia revolução com dinheiro, dinheiro e dinheiro. Essa gente não está fazendo revolução de nada. Né? Nem a direita, nem a esquerda. Isso não é revolução, isso é embolsamento de dinheiro. É triste, é lamentável, porque as pessoas vão ficando distanciadas e perdem muitas vezes a oportunidade de apoiar uma candidatura que não tem uma visibilidade maior, mas que pode ser, de fato, um nome interessante. Tem gente que quer entrar na atividade política que é decente e não encontra espaço para isso, é de atividade institucional, né? E tem gente que já está nela, rica, e que não quer sair de jeito nenhum. É triste porque, em tese, a atividade política deveria servir, a atividade política, o político, ele representa uma parcela da sociedade, claro, deveria servir justamente para diminuir as diferenças que a gente tem entre ricos e pobres, por exemplo. É um servidor público, né? Um político é um servidor público. Mas assim acaba criando uma casta, né? Criou, né? E assim, isso vai ficando de um jeito que, quando aparece um personagem aventureiro, né? Como o Bolsonaro é aventureiro. O cara que foi 27 anos deputado federal, que tinha um apartamento em Brasília pago, né, pela Câmara Federal para pegar mulher, segundo ele. Segundo ele mesmo, né? Segundo ele mesmo. Pois é. Não sei se era. Mas foi ele que disse. Que pintou um clima com uma menina, não sei quantos anos. Então, é difícil. Inominável isso, né? Mas assim, veja, aí você tem... Aí aparece um monte... você tem milícias. Isso é crime, gente. Porque não é atividade política, é crime. Isso é gente criminosa. Porque o próprio crime ele vai fazendo os seus políticos, né? Claro. Hoje acontece muito isso, né? O Rio de Janeiro é um exemplo disso. O Rio de Janeiro, eu confesso que é algo que... Eu me lembro, tem um livro do Zé Murilo de Carvalho. Isso. Os Bestializados, em que ele vai mostrando ali como se construiu aquela geografia humana do Rio de Janeiro. Eu fico me perguntando, será que aquilo vale até hoje? Assim, o Rio atraiu
o que tinha de bom no país, do ponto de vista cultural, era a capital cultural do país, já não é mais, né? É importante, mas não é mais. E também atraiu o que tinha de pior. O crime, os criminosos, né? Os descuidistas, os traficantes, os matadores. Essa turma ficou, e o pessoal da cultura foi saindo, né? Impressionante, né? O que é o Rio de Janeiro hoje. O Rio é belíssimo. E assim, tem muita gente boa. Eu acho injusto, inclusive, quando se diz a população do... Não, a população também é a maior vítima do crime organizado no Rio de Janeiro, é a população do Rio. E tem mais, é o povo. É a população que mora na favela, que mora na periferia. Esses é que lidam no dia a dia com a violência, com o tráfico, e quando não é o tráfico, a milícia. Triste. E aí eles vão cuidando num lugar tão belo como o Rio de Janeiro, né? É triste. Então vamos assim, sair Vamos falar de beleza, né? Que é beleza cultural, né? Aquelas dicas que a gente faz. E o tempo de estio, eu quero suas meninas. Seu Caetano Veloso, viu, gente? Eu sou umidade. Eu vou falar de cinema, Ricardo. Até foi um feedback que aconteceu com um comentário nosso, que o pessoal, um amigo disse: rapaz, vocês só falam de Fellini, só falam de diretores antigos, e você não tem nada novo que vocês gostam? Eu digo, tem. E aí eu vou fazer uma homenagem. É uma dica boa, viu? Vou começar a trazer. Vou fazer uma homenagem a um diretor que tem 51 anos só, um diretor que eu adoro, gosto. Aí, como a gente tá na onda dos streams, eu vou passar aqui os filmes dele e que em streams eles estão. O diretor é o Paul Thomas Anderson. E ele tem um filme novo agora, o Licorice Pizza, que ele acabou não entrando na lista do Oscar, mas é um filme lindo, Licorice Pizza. Filme meio autobiográfico dele, contando a história dele quando jovem. E esse filme tá na HBO. Mas ele tem outros 3 filmes que eu acho fundamentais para você entender o Paul Thomas Anderson. O Sangue Negro, que também está na HBO. Que atuação fantástica, né? Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. E é maravilhoso, né? O Magnolia, que já é um filme pesado. Mas é bom também. Mas é sensacional. Acho magnífico esse filme também. Primeiro você disse Licores? Licorice Pizza. Licorice Pizza. Exatamente assim mesmo. Porque é a loja de disco que ele frequentava na juventude. Então, o nome do filme é Licorice Pizza. Isso é biográfico para mim também, porque eu frequentei muito a loja de disco. A loja de disco, né? Que não tem mais hoje. Magnolia. E o outro, eu falei de Sangue Negro, falei de Magnolia e Bug Nights. Bug Nights é um filme sobre a indústria do cinema pornô americano. É um filme sensacional, pesado também. Tem uma indústria forte, né? Tem. A Igreja Católica anda junto com isso, mas isso é uma outra história. O Bug Nights está no Netflix. Jogos de Prazer, essas traduções que a gente tem aqui no Brasil. Jogos de Prazer. Não tem nada a ver com... E é Bug Nights. Então, Bug Nights, Magnolia e Sangue Negro, além do novo Licorice Pizza, para você entender a obra de Paul Thomas Anderson, um diretor novo, de 51 anos, que só tem 7 filmes. Ele, 5 em 5 anos, ele lança o filme, mais ou menos. Ele não lança filme todo ano. E a sua, Ricardo? Pois é. Semana passada até falei da morte de João Donato, né? Isso. Que é um grandíssimo compositor, um disco dele. Eu trouxe essa semana aqui, eu gosto muito dela, Leni Andrade. Esse disco, ela cantando Cartola, é belíssimo. Ela cantando O Mundo é um Moinho é algo extremamente especial. O arranjo é belo, é um arranjo belíssimo. E ela fez essa gravação, O Mundo é um Moinho. Ela estava bem jovem aqui. Eu vi a Leni Andrade aqui em Maceió, no Bar do Alípio, né? No Bar do Alípio. Ela é a voz do jazz, né, do Brasil, cantando bossa nova. Era uma cantora que era muito requisitada nos Estados Unidos e nos festivais de jazz do mundo todo, né? Que o mundo todo mantém, né, festivais de jazz. O Brasil, quando faz o jazz instrumental, que ainda bem, mas assim, ela era uma cantora de jazz e era extremamente elogiada pelos do ramo. E esse disco aqui, em particular, é fantástico. São os clássicos, né? Do As Rosas Não Falam, O Sol Nascerá, Sim, O Mundo é um Moinho, Uma Alvorada, Não Quero Amar Mais Ninguém. E a música do Cartola que eu mais gosto, Acontece. Acontece. Esquece o nosso amor.
Essa é uma sofisticação literária do Cartola. O Cartola era um sujeito muito raro, né? Que não era analfabeto. Não era analfabeto. Ele era um sujeito que tinha um primeiro grau na época. Ele foi criado nas Laranjeiras, né? Era o bairro das Laranjeiras. Né? E era torcedor do Fluminense. Era um homem de bom gosto. Hein? E ele não era. E ele tinha, assim, o conhecimento dele de poesia, de manipulação da poesia, era uma coisa rara. E ele levava isso para as letras dele. Acontece, eu gosto muito na voz do Caetano Veloso. Engraçado que eu não sou muito fã do Caetano, mas eu acho que acontece a interpretação do Caetano. E o Cazuza também gravou. E O Mundo é um Moinho é uma história fantástica, né? A história da enteada, que é uma história linda. O Cartola é sensacional. Que bom, cara. É dos grandes nomes da MPB. Mas vale a pena, viu? Se vocês encontrarem por aí Leni Andrade, Cartola, por favor, vão em frente. Hoje é streamer, né? Porque, enfim, mas plataformas. Tem no YouTube, tem tudo, mas vale comprar a mídia. O problema é que vale comprar a mídia, comprar o CD, comprar o vinil. Eu tenho no carro, tenho em casa. Enfim, vou continuar tendo. Eu tenho mais de 3 mil CDs. Eu colecionei ao longo da minha vida. Vou jogar isso fora? Nunca. Me perdoe. Não jogue, de jeito nenhum. É isso. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Também, até a semana que vem, pessoal. Um grande abraço.